Olá, graça e paz. Jesus ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo. Na alegria do ressuscitado, acolho cada um de vocês que está presente aqui no nosso canal, vendo esse vídeo. Sejam todos agraciados com a luz e com a graça e com o poder de Cristo ressuscitado. Nesse período, não poderia tratar de um outro tema, senão da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, muitas pessoas negam a veracidade da ressurreição de Cristo. Fique comigo até o final desse vídeo e você compreenderá bem o que significa falar que Jesus ressuscitou de verdade e quem são essas pessoas que negam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período de Páscoa, celebramos a passagem de Jesus do tempo para a eternidade, da morte para a vida. Falar que Jesus ressuscitou de verdade é justamente falar da encarnação de Jesus Cristo. Ele que, sendo Deus, se fez homem, veio até nós com a missão de nos salvar, de nos conduzirmos novamente para a comunhão com Deus. E ele fez isso com a doação de sua vida, sobretudo na cruz. Toda a missão de Jesus Cristo se concretiza, se efetiva na sua doação na cruz. É na cruz que Jesus vence a morte. É na cruz que Jesus vence o pecado, que é fruto da ação demoníaca. Por essa razão, podemos afirmar que Jesus vence o demônio, vence o diabo por meio de sua cruz, por meio do seu sangue precioso que foi derramado na cruz. E na cruz, Jesus doou a sua vida e, de fato, ele morreu. Morreu para nos resgatar. Morreu para nos libertar do pecado que nos aprisionava na morte e na morte eterna. Antes de compreendermos e falarmos da ressurreição, é necessário compreender bem o que aconteceu na cruz. A vitória que nos foi garantida pela morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu de verdade. O seu sofrimento na cruz foi real. Suas mãos foram perfuradas. O seu lado foi aberto e ele doou toda a sua vida por amor a cada um de nós. E porque a sua morte foi verdadeira, a sua ressurreição também é real. Jesus ressuscitou de verdade. E a ressurreição de Jesus é a verdadeira ressurreição. Bem diferente do que aconteceu com Lázaro e com outras pessoas que Jesus trouxe à vida novamente. Pois todos aqueles que Jesus ressuscitou, voltou a morrer. Mas Jesus Cristo, ressuscitado, não morre mais. É a vida que vence a morte de uma vez por todas. A ressurreição de Jesus é verdadeira também porque ela é eterna. Jesus ressuscitado não morre mais. Venceu a morte e venceu todo o pecado. Jesus ressuscita com seu corpo físico, porém não mais sujeito às leis da física, não mais sujeitas ao tempo e ao espaço. Mas Jesus ressuscita com um corpo glorioso. E esse corpo glorioso é o mesmo corpo crucificado. Por isso, Jesus conserva as santas chagas, agora gloriosas. E a ressurreição de Jesus Cristo é premissa da nossa ressurreição no último dia. Cada um de nós também iremos ressuscitar, teremos o nosso corpo ressuscitados. Aqueles que viveram na amizade de Cristo e se configuraram com Ele por meio de sua morte e ressurreição, ressuscitarão para a vida eterna, com seus corpos também gloriosos. Porém, aqueles que negaram a Cristo ressuscitarão também, mas para a condenação eterna. Embora sabemos que Jesus Cristo ressuscitou de verdade, muitos negam essa ressurreição, tanto fora da igreja, o que é comum, as pessoas das outras religiões que não acreditam em Cristo, ou os ateus, aqueles que realmente vivem no mundo e não conhecem a Cristo, ou não querem conhecer a Cristo e o negam. Para eles, Cristo não ressuscitou
Para eles, tudo isso não passa de um conto de fadas, de uma narração que os cristãos criaram, inventaram. O mais triste é saber que pessoas dentro da própria igreja, sobretudo influenciados pelo modernismo, pela teologia da libertação, negam a ressurreição verdadeira de Cristo. E para eles, a ressurreição é apenas simbólica, é um símbolo. Eles costumam falar da vitória da morte sobre a vida e ensinam que a vida é a vida meramente natural, a vida temporal, simplesmente. E a morte seria tudo aquilo que é contrário à vida, como vemos nos discursos e pregações dos teólogos da libertação e modernistas, o que eles costumam chamar de sinais de morte, que é o sofrimento, a injustiça social, a opressão dos marginalizados e até mesmo crise climática. E tantos outros clichês do progressismo católico. Mas eles se esquecem do transcendente, esquecem de que Jesus Cristo ressuscitou de verdade. E muito pior, além deles negarem a ressurreição verdadeira de Jesus, negam também a cruz de Cristo e se comportam como verdadeiros inimigos da cruz de Cristo, pois a cruz é um sinal de vitória para a nossa vida e é sinal de vitória porque com a cruz nos configuramos ao Cristo crucificado e a cruz se manifesta na nossa vida justamente por meio dos sofrimentos, justamente por meio das perseguições, por meio da incompreensão de tantos, e devemos abraçar a cruz e não fugir da cruz. Devemos acolher os sofrimentos e as provações que nos são oferecidas como a nossa cruz cotidiana e como Jesus nos convida a carregar a nossa cruz dia após dia, para que possamos experimentarmos também a ressurreição. Celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição de Cristo é não se esquecer que devemos morrer a cada dia para nós mesmos, morrermos para o mundo, morrermos para tudo aquilo que nos separa de Deus, todo o pecado, e dessa forma, sim, ressuscitaremos com Cristo. Como nos ensina o apóstolo Paulo, se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Por isso, alegrai-vos no Senhor, pois o Cristo vive, Cristo reina, Ele ressuscitou de verdade, e nossa vida está com Ele, e nossa vitória está garantida, e um dia estaremos junto de Deus na glória do céu. Isso é celebrar a ressurreição, a esperança e a certeza de que um dia também estaremos na glória dos céus. Obrigado por acompanhar até aqui. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.